24 horas para tal feito. Então, o que a gente está tendo hoje no Brasil é uma foto muito heterogênea de determinadas situações. E essa situação, por exemplo, a média, né, a inflação que foi fechada no ano, a inflação efetiva, que é o IPCA, que é o Índice de Preço, né, o Consumidor Amplo, pelo Banco Central, estou aqui lendo a fonte do Banco Central, ela fechou em 4,83%. Nem estou falando isso de memória, não, estou falando isso aqui, lendo aqui o site da Caixa Econômica. Opa, desculpa, do Banco Central. Do Banco Central. Então, que a meta era de 3, né? Então ficou um pouquinho acima da meta ali, 1,83% acima, né? Passou da meta. Acima da meta. Aí, meu amigo, o Bruno tocou num ponto bem interessante, fique à vontade para me interromper a qualquer momento, Bruno, que é o seguinte: uma das maneiras de você controlar essa dita inflação para o brasileiro, de uma maneira geral, primeiro, tentando praticar políticas, tá, monetária ou fiscal que permita isso. Política monetária hoje capitaneada por quem? Banco Central. Banco Central independente. Perfeito? Todo mundo, né, sabe disso, ou deveria saber. Segunda possibilidade, política fiscal, onde o governo, ele de alguma maneira toma conta de suas contas, e ao tomar conta de suas contas, ele passa um recado onde ele está tendo superávit, onde passa essa tranquilidade para o mercado. Perfeito? E hoje, o que tem sido feito para combater essa inflação, né? Uma das maneiras é a política monetária, onde o Banco Central ele pratica taxas para desestimular ou estimular o consumo. Mas, Fábio, o que isso tem a ver com o meu dia a dia? Tem a ver da seguinte forma. Toda vez que eu, por exemplo, né, o Collor acreditava nisso, e o Collor praticou isso quando ele confiscou o dinheiro do seu pai ou do seu avô, né? Lembram, né? Se eu perguntar para o seu avô, para o seu pai, que teve o dinheiro confiscado. Eu tô rindo hoje, mas isso foi um Pode falar, Bruno. Foi terrível, não, foi terrível. Foi. As pessoas choraram muito. E quando você vai na casa da sua avó, você observa que tem uma geladeira marrom, e do lado dessa geladeira marrom tem um freezer marrom. Né? Por que eu falo marrom? Porque na época da década de 80, 90, principalmente, 90, né? As geladeiras, né, eram cor marrom, na sua grande maioria. Foi uma linha que lançaram na época e virou moda aqui no Rio de Janeiro. Porque as pessoas elas faziam estoque de alimentos, porque a inflação era muito alta. E aí o Collor entendeu, junto com a Zélia Cardoso e outro time de economistas, que a inflação no Brasil era uma inflação de demanda. E você controlava isso através da taxa de juros e tomar o dinheiro das pessoas, porque quando ao tomar o dinheiro das pessoas, principalmente, né, você fazia com que a inflação acabasse. E aí eu vou lembrar vocês um ponto importante, né? De vez em quando isso surge como fake news e as pessoas me procuram. Olha só, calma, tá na Constituição que ninguém mais pode confiscar dinheiro de ninguém, tá bom? Tá na Constituição, isso aí, depois do Collor. E também, assim, vamos contextualizar que naquela época a inflação mensal muitas vezes passava dos 30%, né, Fábio? Mensal, né? Uma hiperinflação. Então não se compara com o cenário que a gente tem hoje, que é uma alta, como você falou, em alguns itens ou em alguns segmentos específicos. E aí eu queria até que você comentasse isso, porque acho que até hoje o entendimento, né, porque do Collor para cá a gente teve presidentes de diversos espectros, né? Mas sempre o entendimento que a inflação é uma inflação de demanda. E sempre a ação para deter a inflação é o Banco Central aumentar a taxa de juros e, com isso, desestimular a atividade econômica. Então parece que a gente entrou num ciclo, assim, numa armadilha sem saída, onde, ao mesmo tempo, a gente quer que a economia cresça, floresça. Por outro lado, o tempo todo eu tenho que dar é como se eu tivesse com uma criança, assim, eu dou um remédio pro garoto crescer, mas ao mesmo tempo dou uma segurada na comida, mas não deixa ele comer, não deixa ele desenvolver muito não, porque se ele ganhar musculatura eu não seguro mais. E de lá pra cá, eu não vi nada diferente disso. Eu não sou o cara que, óbvio, né, eu era criança naquela época, não, Fábio, né? Mas assim, nós éramos crianças naquela época, nos anos 80, a fatídica década de 80, mas eu não lembro de ter visto nada diferente em termos de política econômica para controlar a inflação. Agora, o caso do Collor foi um caso extremo, né? Agora, hoje, ainda de lá para cá, como eu falei, sempre taxa de